Existe uma cidade onde a água não passa ao lado, ela passa por baixo. Casas de madeira construídas sobre rochas, ruas suspensas. Uma cachoeira atravessando o centro da cidade. Esse lugar não é um cenário de filme. Ele existe. Hoje você vai conhecer Furong, a cidade antiga da China, construída sobre uma cachoeira. Este lugar mágico e quase inacreditável está localizado na província de Hunan, no sul da China. É uma região montanhosa, cheia de rios, desfiladeiros gigantescos e florestas tão densas que parecem impenetráveis. Durante séculos, essa geografia acidentada dificultou muito o acesso à região. E foi exatamente esse isolamento que se tornou o maior protetor de Furong. Enquanto muitas cidades antigas desapareceram ao longo do tempo, seja por guerras, modernização ou simplesmente abandono, Furong sobreviveu. Ela ficou ali, escondida entre as montanhas, como um segredo bem guardado pela natureza. Essa dificuldade de acesso não apenas preservou suas construções, mas também sua cultura e seu modo de vida, permitindo que a gente possa ver, hoje, um pedaço autêntico da história que se recusou a ser esquecido. A jornada para chegar lá pode não ser simples, mas o que você encontra é uma recompensa que vale cada quilômetro. O que torna Furong única no mundo não é apenas a sua idade, mas o fato de que ela foi construída, literalmente, sobre uma cachoeira. Pensa comigo, em vez de desviar o rio ou construir longe da água, os fundadores da cidade fizeram o contrário. Eles olharam para aquela queda d'água e pensaram: é aqui que vamos viver. A água desce das montanhas, passa por baixo das casas, por baixo das ruas e continua seu curso natural, rio abaixo. As construções não tentam barrar a água, elas convivem com ela em uma harmonia impressionante. É como se a cidade e o rio fossem uma coisa só. E quando a noite chega, a magia acontece. A iluminação artificial da cidade reflete na cortina de água da cachoeira, e a cidade inteira parece flutuar sobre um brilho dourado. É uma visão que desafia a lógica e te transporta para outro mundo. Um mundo onde a arquitetura não luta contra a natureza, mas dança com ela. A história de Furong tem mais de 2000 anos. Ela não nasceu como uma grande metrópole, mas como um pequeno assentamento do povo Tuja, um grupo étnico com uma cultura e tradições muito próprias. Os Tug eram mestres em viver em harmonia com ambientes difíceis, e sua arquitetura é a maior prova disso. Eles desenvolveram um estilo de construção pensado especificamente para montanhas e rios. Cada casa, conhecida como Jiaojialou, tinha uma função. Cada pedaço de madeira era encaixado à mão, sem pregos, usando uma técnica milenar de encaixes que garantia flexibilidade e resistência. Nada era feito por acaso. Eles entendiam o movimento da água, a força do vento e a solidez das rochas. Essa sabedoria ancestral permitiu que eles construíssem uma cidade que não apenas se apoiava na paisagem, mas que se tornava parte dela. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Como uma cidade inteira, construída sobre uma cachoeira, não desmoronou em mais de 2 milênios? A resposta está na genialidade da engenharia tradicional chinesa e na sabedoria do povo Tujia. As casas são feitas de madeira, um material flexível que consegue absorver pequenas movimentações. Os pilares que sustentam as estruturas não são cravados em fundações retas e perfeitas como fazemos hoje. Em vez disso, eles acompanham o relevo irregular da rocha, se adaptando a cada curva e a cada fenda da montanha. Isso distribui o peso de uma forma muito mais orgânica e estável, quando o volume de água da cachoeira aumenta na estação das chuvas. A estrutura toda tem uma certa capacidade de se adaptar, de ceder milimetricamente, sem quebrar. É o completo oposto da engenharia moderna, que geralmente busca dominar e controlar a natureza. Em Furong, eles aprenderam a viver com ela. Eles não lutaram contra a força da água. Eles usaram a sabedoria para fluir junto com ela. Imagine tudo que este lugar já viu. Durante sua longa história, Furong atravessou o auge e a queda de várias dinastias chinesas. Viu guerras, testemunhou mudanças políticas radicais e sobreviveu ao colapso de impérios gigantescos. E mesmo assim, a cidade permaneceu de pé, quase intocada. Por quê? A razão é que Furong nunca foi um ponto estratégico para conquistas militares. Ela não tinha grandes muralhas, não controlava rotas comerciais vitais e não abrigava exércitos. Era uma cidade voltada para dentro,
para a vida local. Sua importância não era para os imperadores e generais, mas para as famílias que viviam ali, para os pescadores, artesãos e agricultores. Enquanto o mundo lá fora se transformava em batalhas e disputas de poder, Furong continuava seu ritmo, protegida pelas montanhas e pela cachoeira. Ela sobreviveu porque sua força não estava no poder, mas na sua simplicidade e na sua conexão com a terra. Então, Furong hoje é uma cidade viva ou um museu a céu aberto? A resposta é os dois. Atualmente, Furong é considerada um patrimônio histórico nacional e o turismo é cuidadosamente controlado para não descaracterizar o lugar. As construções originais são constantemente restauradas e preservadas com as técnicas antigas, mas a grande diferença é que ela não é um museu vazio, um cenário estático para fotos. Pessoas ainda moram ali. Famílias Tuja continuam vivendo nas mesmas casas que seus ancestrais construíram. Pequenos restaurantes servem a culinária local em varandas suspensas sobre a água. Artesãos ainda praticam suas artes nas ruelas de pedra. As tradições continuam. É uma cidade antiga, que respira, que tem pulso. É a prova de que é possível preservar o passado sem transformá-lo em uma peça de museu intocável. Andar por Furong é como fazer uma viagem no tempo, mas com a certeza de que a vida ali nunca parou. E como toda cidade antiga que se preze, Furong é cheia de lendas e crenças locais. Os moradores mais antigos, descendentes diretos do povo Tuja, falam de espíritos da água que protegem a cidade. Eles acreditam que a cachoeira não é apenas um fenômeno natural, um volume de água caindo de uma rocha. Para eles, a cachoeira tem uma alma, ela é a guardiã da cidade, uma entidade viva que garante a segurança e a prosperidade de todos que vivem sob sua névoa. Contam histórias de como, em tempos de seca, os moradores faziam oferendas à cachoeira pedindo por chuva, e em tempos de enchente, pediam por calmaria. Essa conexão espiritual com a natureza é algo que se perdeu em grande parte do mundo moderno. Mas em Furong, essa crença ainda está viva. A cachoeira não é só a paisagem. Ela é parte da identidade e da fé do seu povo. No final das contas, Furong não impressiona o mundo pelo seu tamanho, como Pequim, ou pela sua riqueza, como Xangai. Ela impressiona por uma coisa muito mais rara e preciosa: a harmonia. A harmonia perfeita entre o ser humano e a natureza. A harmonia entre o passado e o presente. Em que outro lugar do mundo você encontra uma cidade de 2000 anos que abraçou uma cachoeira em vez de lutar contra ela? Em que outro lugar as pessoas continuam vivendo da mesma forma que seus antepassados? Em um mundo que muda cada vez mais rápido, pouquíssimas cidades no mundo conseguiram alcançar esse equilíbrio. Furong é um lembrete poderoso de que é possível construir, progredir e viver sem destruir o que estava aqui antes de nós. É uma lição de engenharia, de história e, acima de tudo, de respeito. Furong prova que o passado não precisa desaparecer para dar lugar ao futuro. Algumas cidades resistem, mesmo contra a força da água, mesmo contra a passagem do tempo. Elas nos mostram que existe uma outra forma de viver. E agora eu te pergunto: você moraria em uma cidade construída sobre uma cachoeira? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou de conhecer esse lugar incrível, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e continue explorando as cidades impossíveis do mundo com a gente. Até a próxima!